trabalhar, né? Mas isso é uma coisa que a gente... Eu já falei pra ti que eu era super vaidoso, né? Eu era extremamente vaidoso. Na idade de vocês, eu era extremamente vaidoso. Quem me vê, não chega tanto. Mas, não que eu tenha alguma coisa contra, mas eu lembro que era uma coisa assim, sabe? Era preocupante pra mim. Eu sofria com aspectos, né? Da minha... Não sei, todo mundo viu, achei que ficou chateado, achei que não é pessoal. Super chateado. Tá, só um minuto, alguém mais escreveu o nome. Vai passando isso aqui, né? Só passa aí, mais alguém, só passa. Vai passando. Não, isso já tem como, né? Ô galerinha, olha só, estamos na física 4C, é isso? Estávamos falando sobre receptor de eletricidade, só que antes dele vamos lembrar do resto, né? V igual a R vezes E é fundamental para tudo que a gente está falando. Equação do gerador. A DDP no gerador é a força menos ou mais? No gerador é menos, né? Porque eu vou gerar, mas vou perder algo. Agora no receptor eu consumo algo que eu vou utilizar e consumo algo que eu vou perder devido ao efeito Joule, certo? Não, estranho, né? O gerador é menos e o receptor é mais, né? A vontade, geralmente a galera fala o seguinte: professor, deveria ser menos e menos. Eu até entendo a tua ideia. O problema é que essa voltagem ou essa diferença de potencial que eu estou calculando é uma queda, certo? É uma queda. Isso aqui não, isso aqui é um acréscimo de potencial. Gerador, equação do gerador, equação do receptor. Eu dei aula nas outras salas com o Eles perguntam, professor, por quê? Eu falo, não, jamais saberão. Sabe, eles são tão inocentes. Ó, galerinha, equação do gerador e do receptor. Como é que eu faço para calcular a corrente de curto-circuito mesmo? O que acontece quando eu faço curto-circuito numa bateria? A diferença de potencial entre os polos cai para zero, por isso que é só colocar zero ali, lembra? Já falamos isso algumas vezes. Menos passa mais, está multiplicando, passa dividindo. A corrente de curto-circuito fica E sobre R. Não custa lembrar, curva característica do gerador, reta decrescente. Que número é aquele ali? Força motriz. E aquele ali? Justamente a corrente de curto-circuito. Equação curva característica do receptor. E se fosse um resistor, já discutimos, né? Ela começa do zero, porque o resistor, quando a corrente é zero, ele tem voltagem zero, logicamente. Nós vimos aí uma série de outras coisas, né? Potência é V vezes I, porém, substituindo, isola numa, substituindo a outra, nascem outras duas fórmulas que podem ser importantes. Aí tem várias potências que nós podemos calcular, seja no gerador, seja no receptor. Potência dissipada. Sem cola. Aonde ocorre a potência dissipada? Já que ambos têm resistência interna e têm força eletromotriz ou contra-eletromotriz. A potência dissipada ocorre no elemento 1, no elemento 2 ou no elemento 3. O 3 é os polos, concordam comigo? Certo? No gerador é aquilo que eu estou entregando, então seria o utilizado. E no receptor seria o quanto eu estou recebendo ao todo, seria a total. Certo? O 2 é o que está sendo gerado, concordam comigo? Então a perda ocorre sempre na resistência interna. Então tanto para um quanto para outro, isola numa, substitui na outra. R I ao quadrado, mas como eu estou me concentrando na resistência interna, chamarei de Rzinho. Tudo bem para vocês? Ainda falta aqui potência gerada, potência útil. Aqui tem a potência útil e a potência total, ou potência consumida pelo aparelho. Potência gerada, onde está ocorrendo geração de energia no gerador? No 2, na força eletromotriz. Então fica E vezes I.
A força eletromotriz é uma diferença de potencial. A gente só dá um nome diferente para ela para a gente poder conversar sobre ela. Quem é que é utilizado num receptor? Aliás, né, como é que eu diferenciaria um receptor de um gerador? Vamos ver. Para onde? Se isso aqui é um gerador, para onde tem que apontar a corrente elétrica? Para a direita, a favor desta DDP. Nesse caso, para ser um receptor, a intensidade de corrente elétrica tem que apontar para a esquerda, lógico. Então, o que eu estou utilizando? Será que eu utilizo... O aparelho está utilizando só... Cuidado, né? Essa potência útil, o que é algo útil? É que eu posso aproveitar, né? Quem é que eu estou perdendo? Eu estou perdendo a potência na resistência interna. A total, obviamente, é quando eu engato o aparelho na tomada. Eu vou receber uma certa DDP ali. Essa DDP que eu receber nos polos é o total que eu estou consumindo. A fórmula não vai sofrer nenhuma alteração. V vezes I. Então, aquilo que eu estou aproveitando de fato é o que a gente chama de força contra eletromotriz. Seria a parte da energia que o motor está convertendo em rotação, por exemplo, nos nossos aparelhos elétricos movidos a motores. Por isso que vai ser E vezes I. Pela lei da conservação de energia, seja num aparelho ou no outro, eu também, só para ficar a mesma notação, eu posso dizer que a potência gerada é a total. Tudo bem para vocês? Certo? Então eu poderia dizer que a potência total é uma parte útil e uma parte perdida. Lei da conservação de energia. Finalmente, rendimento é lucro sobre investimento. No gerador vai ser uma forma de pensar, no receptor será outra forma de pensar. No gerador, o meu lucro é a potência útil, que eu não escrevi. O que eu estou utilizando do gerador é aquilo que ele está entregando ao circuito, é então o que eu conecto nos polos. Então seria, a útil é o que eu lucro e o investimento é a total. V vezes I dividido por E vezes I, cortando I, V sobre E. Já no receptor, potência útil sobre potência total. E' vezes I dividido por V vezes I, cortando I, E' sobre V. Lembrando que V ali pra gente é a diferença de potencial nos polos e o E, força eletromotriz, e linha em alguns materiais, em outros eles nem usam linha, força contra eletromotriz. Uma outra observação interessante, dito ruído do tigre, outra coisa interessante, apenas as crianças no fundo. Eu não estava ouvindo nada. Os astros estão alinhados. Ó, galerinha, o negócio é o seguinte, é importante perceber que uma pilha recarregável, ela é gerador quando está sendo utilizada no aparelho e vira receptor quando tu bota ela para carregar no carregador de pilha, certo? Ou seja, ela vai migrar de um para o outro aqui dependendo da forma como tu utiliza. E aí? Fala, qual foi aquele que te deixou agoniado, aquele mais satânico dos exercícios? Só para a gente já migrar para os aparelhos de medidas elétricas, amperímetros, voltímetros, galvanômetros, ponte de Wheatstone. Vai ser muito bonita essa aula. Como? 15. Deus, calma, uma chuva de números, estou perdido. Começa na 12? Não, mas a 12 a gente nem viu aquilo ainda. 12, 14, 12, 15, 12, 12. Ah, é da B então? Da física B. A gente não terminou da física B? Eu podia jurar que a gente já tinha terminado. A gente fez tudo. Ah, a gente fez algumas... Tá, entendi. Dessa parte aí, então, vamos fazer daqui a pouco. Próximo take, a galera acompanha.